eu fui lá, fiz aquela avaliação e ela procurou quem? Uma fonoaudióloga, baseada naquela questão. E essa fonoaudióloga olhou o Thales como um todo, fora do contexto familiar, que a mim cabia. Ela olhou como um todo e falou assim, olha, eu quero encaminhá-lo para um neuro, eu quero encaminhar para uma psicóloga, eu quero encaminhar para um terapeuta ocupacional, porque a gente tem um diagnóstico aí que pode estar sendo visto e eu não posso fechar esse diagnóstico, é preciso que todo mundo faça isso. Minha irmã ficou assustada, né? Quem tá nos ouvindo agora já ouviu essa história, e ela vai caminhando. E aí foi quando eu levei até você, naquele momento, você o diagnosticou com a síndrome de Asperger, e ele hoje, né, um espectro autista com nível de suporte 1. Né? Que a gente não fala mais em Asperger é isso. hoje, por conta do DSM-5, né? Que além de incluir num espectro, né? Tem a questão de não valorizar o nome do Asperger pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, do envolvimento com o nazismo e do que provavelmente acontecia com as crianças envolvidas nessa situação. Ah, tá. Então esse é o motivo. Esse é o motivo. Começaram a aparecer dados históricos que deixaram assim uma coisa meio nebulosa, e então prefere-se não ficar enaltecendo o nome de uma pessoa suspeita. Entendi. Né? E aí, então, hoje fala-se dos níveis de suporte, ou leve, moderado e grave. Isso. E de alto, baixo desempenho, a gente está querendo dizer alto desempenho é inteligência dentro da faixa normal, ou até com alguma habilidade superior em alguma coisa. E quando você fala de baixo desempenho, você está associando a déficit cognitivo. É nesse nível, assim. Mas voltando para a questão da interdisciplinaridade, então ela é essencial ao diagnóstico e ela é essencial para o acompanhamento. Porque a gente que é médico, a gente vai ver o paciente em recortes. Então, por mais que eu tenha 20 anos de especialidade em neuropediatria e tenha aí, sei lá, quantos anos? Uns 10 anos depois do meu doutorado em TEA, né? Mais especificamente ali. Eu vejo cada paciente durante a consulta, uma hora ali. E às vezes uma vez por mês? Não, se a criança está estável, eu vou ver 2, 3 vezes por ano. Se ele não tem a comorbidade com epilepsia, que no caso do TEA é um pouquinho mais frequente, né? 30%, né, dos pacientes com TEA tem epilepsia. Mesmo assim, na epilepsia, quando está estável, também vai ficar assim, né? Vou ver em 4 meses, de 6 em 6 meses. Então, quem vê o paciente sempre? Os terapeutas. E a família. Isso. Então, eu tenho que ter parceria. O professor, como você bem disse. O professor. Então, se a gente não participar, não trabalhar em conjunto, todo mundo que ama essa criança, que respeita essa criança, que está envolvida com a educação, com o crescimento desse indivíduo, como é que vai ser? Né? E é esse olhar que todo mundo tem que ter. Exato. Senão, não tem que estar envolvido com essa criança. Se você não ama a criança como ela é, não se envolva com essa criança. Então, é isso que me irrita quando eu vejo alguém que não gosta de criança, não gosta de pessoas atípicas, se envolve com pessoas atípicas. Já começou errado. Começou errado, fila andou. Vaza. Ó, eu tô vestida essa camisa. Na verdade, essa camisa eu ganhei. Eu esqueci de falar na abertura. Eu ganhei no primeiro episódio. Foi o Thales que me deu, né? O meu sobrinho. E essa frase, ela é muito interessante, né? Aqui todas as peças se encaixam. Tem tudo a ver com isso. Porque se você está fora, você não se encaixa
nesse quebra-cabeça. Uhum. Mas o que quer dizer aqui é que dentro dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto atípico, todas as peças se encaixam. E é por isso que tem que ser alguém que ame para entender que todas as peças, dentro dessas questões atípicas que ele apresenta, as peças se encaixam. Gente, e na nossa sociedade, todas as peças se encaixam. Sim. Pensa bem, eu sou médica, neuropediatra. O que eu entendo de mecânica? Nada. Se o meu carro dá problema, o que eu faço se eu não entendo nada? Nada. Não entendo nada de dinheiro, de aplicação, não entendo nada. Você só ganha dinheiro, né, Lu? E malha é malha ainda. Não dou conta disso, perco fácil, entende? Então, assim, a gente não é feliz sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não é suficiente sozinho. Todo mundo tem sua função na sociedade. Não existe uma coisa melhor do que a outra. Então, a gente tem que parar com essa coisa de achar que todo mundo tem que ter faculdade, que todo mundo tem que ser doutor, que todo mundo tem que ser médico, engenheiro, advogado. E tem que aprender a valorizar cada um com as suas habilidades. Com as suas habilidades, com as suas potencialidades, com os seus defeitos e com os seus valores. A gente falou muito sobre isso nesse primeiro episódio, quando a doutora Jade fala, né, a neuropsicóloga, ela fala de um trabalho... neuropsicológica é isso, né? De um trabalho que ela vem fazendo junto às empresas, nesse olhar de admissão do funcionário. Por quê? É exatamente isso que você falou. O seu carro deu defeito. O que adianta todo o seu conhecimento, né, dentro desse mundo, desse universo da neurologia, que é lindo, de fato? Tá, mas o carro quebrado estava, quebrado vai ficar, né? No entanto, para ele, o que ele vai fazer? Sendo ele um mecânico dentro de uma alteração neurológica, de uma doença neurológica, nada ele vai fazer. Então, as coisas, nós nos completamos e as peças se encaixam no mundo. Quer dizer, você não é contratada para trabalhar numa oficina mecânica. Um mecânico não é contratado para trabalhar numa clínica ou dentro de um hospital ou atender pacientes. Por que a empresa não quer contratar um neuroatípico? Essa é a defesa, né? E eu achei muito interessante isso. Por que não quer contratar um neuroatípico se eu posso colocar ele no hiperfoco dele? Porque eles têm o hiperfoco. É só eu colocar no lugar onde ele de fato vai render, né? E aí as peças se encaixam. Então, atenção, aqui, né? Eu tenho, por exemplo, um caso de consultório de um adolescente de pais separados que o pai mora nos Estados Unidos, a mãe aqui no Brasil. Uhum. E eu acabei fazendo um laudo corroborando que o melhor para o menino era realmente morar nos Estados Unidos, que era um menino de alto desempenho para matemática. Uhum. Aqui ele ficava arranjando a mãe encrenca na sala de aula com a professora de matemática, porque ele queria dar aula para a professora de matemática. Olha. Porque eles levam as coisas ao pé da letra. Então, assim, não adianta querer encurtar caminho, meia verdade, não sei o que. Se ele não vai. Não vai. Eu tenho vários pacientes da mesma família. Depois me deram notícia que ele, vivendo lá nos Estados Unidos, ele estava acompanhando as aulas, em geral, no high school normal, mas que ele já estava no cálculo 2 na faculdade lá. Aí, e foi seu paciente? Uhum. Olha. Então, assim, tem que sair da caixinha. Tem que investir no que a pessoa sabe de melhor. Na habilidade dela. Se dela. eles não têm flexibilidade cognitiva por conta do transtorno, e a gente tem que ir trabalhando isso com eles e tal, eles têm uma justificativa que é o transtorno deles. E a nossa justificativa como comunidade é qual? Para não ter flexibilidade cognitiva? Preguiça, má vontade, falta de força política? Falta de empatia, falta de empatia. Então, assim, de política pública, enfim. Então, é essa situação que a gente se encontra, né? Luziene, a gente teve no primeiro episódio uma definição, né, sobre o TEA, e eu queria ouvir de você novamente, que eu acho que isso cabe sempre, a gente entender um pouco sobre isso, né? De repente, a gente abriria o nosso bate-papo assim, mas eu acho que cabe você falar agora. Então, eu acho que isso é sempre pertinente, e isso me preocupa muito, e
e eu vivo sempre com isso muito na minha cabeça, porque, assim, é muito cobrado do médico isso de fechar o diagnóstico, né? Uhum. E aí, por isso que eu volto nessa coisa de que isso tem que ser uma coisa de equipe interdisciplinar, né? Principalmente naqueles casos leves, né? Porque também, agora é tudo moda, todo mundo é TDAH, todo mundo é TEA. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que tem que haver um prejuízo. Esse prejuízo, ele tem que estar claro, né? Transtorno é quando causa um prejuízo. Transtorno, Exatamente. um prejuízo, né? Uhum. Então, começa por ali. Porque senão tem um monte de gente, porque eu tenho, porque... Ou às vezes a mãe fala assim, eu acho que o meu marido também tem. Tá tendo um prejuízo de fato? Ele viveu até hoje desse jeito. Se você desviar o foco do seu filho agora para o seu marido, você vai ganhar o quê com isso? Né? Uhum. Então, calma, né? Não vamos misturar situações. Uhum. Tem a questão genética que a gente tem que evoluir muito ainda, né? Mas falando dos critérios, né? A gente tem lembrar que o essencial para o diagnóstico do TEA é a alteração de comunicação. Não de fala, mas de comunicação. Muitos deles não falam. Antigamente se falava que 50% não falava, mas naquela época a gente não, eles, né? Só fechavam diagnóstico dos muito severos. Hoje tem que se refazer essa estatística, não é isso tudo. Tem que se levar em consideração que muitos deles têm apraxia de fala de comorbidade. Sim. Né? E isso dá uma embolada ali. Mas, primeiro, alteração de comunicação. E aí, antigamente, era separado da questão da dificuldade de fixar o olhar. E hoje acabou que juntou, né? Porque fica difícil de você separar. Olha porque não quer se comunicar, não se comunica porque não olha. Então, isso ficou num único item, né? Alteração de comunicação e linguagem e essa coisa da interação do olhar. E aí, lembrando sempre que isso não pode ser levado ao pé da letra. De novo, quem é que leva as coisas ao pé da letra, né? Quem está fazendo o diagnóstico ou o paciente. Sim. Então, pode haver uma gradação, desde não consegue para uma dificuldade, né? Muitas vezes no consultório, por exemplo, a criança mais nova, ela não para olhar, porque ela está distraída com o ambiente. É diferente dela evitar de olhar, entendeu? Então, isso às vezes dá uma... Criança chega com uma dificuldade de comunicação, não para quieta, não olha para você, é autista, às vezes é um TDAH.